Vamos lá, turminha. Olha só, eu fiz aqui 5 questões, né, da banca Setup. Vocês vão perceber o seguinte, eu já venho um bom tempo já falando para vocês, trabalhando algumas técnicas de como fazer uma prova para concurso público. Primeira coisa, não se preocupe com o texto. Olhem só, nós temos aqui um texto que se chama Ética de Princípios, de Rubem Alves. Rubem Alves, um dos grandes cronistas contemporâneos. Olhem o tamanho do texto de Rubem Alves. Eu coloquei aqui para que vocês olhem, observem o tamanho do texto e para que na hora que vocês chegarem no dia da prova, não se preocuparem com o texto. Vocês vão olhar o que está ali, no caso, né? Ó, eu vou voltar aqui para mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Leia o texto, leia o texto e responda as questões 1 e 2. Questões 1 e 2. Então, eu não vou me preocupar com o texto. Eu vou para a questão 1. A questão 1, ela vai falar sobre concordância verbal. Concordância verbal, eu não preciso perder tempo para ler texto. Lembrando que cada questão eu tenho 3 minutos apenas para resolver. Se eu sei, sei. Se eu não sei, pulo, vou para a próxima questão. Se eu fiquei na dúvida entre uma alternativa e outra, deixo anotadinho lá com um lápis uma alternativa e outra e vou para a outra questão. Depois que eu terminar, que eu tiver o tempo hábil, eu volto para as questões que eu fiquei na dúvida entre uma e outra. Por quê? Porque aí dá tempo de fazer uma leiturinha e uma reflexão. Aquela que eu não sei mesmo e acabou. E aí eu vou ter tempo hábil para ler a questão. Estourou o tempo? Aí sim eu vou no Mamãe Mandou, ok? Muito bem, então a questão 1 vai trabalhar concordância verbal, não preciso ler o texto. A questão 2, ela pede o seguinte, a afirmativa que apresenta análise incorreta ocorre em... Aí, lendo aqui as alternativas, olha só, como se estivesse nas mãos, tá falando de ênclise, aqui está falando de colocação pronominal, próclise, pronome anafórico, vírgula, verbo transitivo direto e indireto. Então, isso fica claro, isso fica evidente que o primeiro bloco de questões do primeiro texto, eu não preciso me preocupar com o texto. Fico tranquilo, tá? Inclusive, no meu curso eu ensino muito isso, eu bato bastante nessa tecla e trabalho mais profundo algumas técnicas. E aí entramos com a questão da coesão, da coerência, né? Fazendo aí as análise, ensinando como vocês fazem a análise. Aqui na live, infelizmente, não dá tempo, porque senão a gente fica aqui 5, 6 horas. E o meu objetivo é ficar 40 minutos no máximo na live para não tomar tempo de vocês. Muito bem, galera, vamos lá. Primeira questão. A concordância do verbo da segunda oração em são questões resolvidas que não requerem decisões. Primeiro passo, eu preciso identificar quem são os verbos. Olha só, os verbos são esses aqui, ó, são e requerem, certo? São questões resolvidas que não requerem decisões. Perceberam que nós temos uma palavrinha que no meio aqui? Quando eu tenho uma palavrinha que, entende-se que nós temos um conectivo, um elemento que vai ligar orações. Elemento esse que pode ser um pronome relativo ou pode ser uma conjunção, seja explicativa, seja causal, seja integrante, seja subordinativa. O que eu faço? O ideal é que eu separe aqui e aí eu já tenho a noção de que, neste caso, do meu lado esquerdo eu tenho a minha primeira oração e no lado posterior eu tenho a minha segunda oração. Ou seja, quantas orações eu vou ter? 2 orações. A primeira oração, o meu verbo é o verbo ser. A segunda oração, o verbo é o requerer. Muito bem. E a pergunta é, a concordância do verbo da segunda oração, ou seja, desta aqui, certo?
Qual é a concordância? Ou seja, é para concordar com decisões, aqui, o verbo requerer, que está no plural, seria a alternativa A para concordar com decisões? Se for, eu vou marcar A. Então, vocês vão analisando aí. Ou o verbo requerer, ele está no plural para concordar com resolvidas? Se for, eu vou marcar letra B de bola. Ou o verbo requerer está no plural pelo verbo ser transitivo direto? Se for, eu vou marcar letra C. Ou pelo antecedente do pronome relativo ser questões, ou seja, tem um pronome aqui, precisamos analisar se ele é ou não um pronome relativo. Já já eu ensino a dica de como realmente é ou não um pronome relativo. Vamos lá. Transitividade do verbo requerer. Quem requer, requer o quê? Requer algo, requer alguma coisa. Nós temos um verbo transitivo direto, certo? O decisões é o meu objeto direto. Então, a concordância aqui, decisões, tal, mas aqui acontece o seguinte, nós temos um objeto direto, tá? Quando fala em concordância, é a concordância do verbo com o sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? É aí que pega, gente, tá? Decisões não é o sujeito da oração. Então, fora a alternativa A. Vamos ver aqui. Para concordar com resolvidas. O que não requerem decisões? Questões resolvidas. Aqui, a minha retomada, né, da minha questão é o seguinte. O que não requerem são questões resolvidas. Quem é o núcleo do meu sujeito? O núcleo do meu sujeito é questões. Então, vai ser a letra D de dado, que é pelo antecedente do pronome relativo ser questões. Olha como a banca Setup pegou. Isso aqui, galera, é um pronome relativo. Por que pronome relativo, Marcelo? Porque ele faz retomada com o termo que antecede. É só perguntar para ele, ó, o que não requerem decisões? Questões resolvidas. Questões resolvidas, aí eu substituo. Substituindo, vai ficar assim, ó. Questões, substituindo, eu eliminar, eu tiro agora o pronome relativo que. Questões resolvidas não requerem decisões. Pronto. Aí eu vou e pergunto novamente para o verbo. Quem não requerem decisões? Questões resolvidas. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo é questões, que é representado por um substantivo. Resolvidas é um verbo no particípio que aqui está como adjetivo, tá? Ou seja, ele é um adjetivo que vai exercer uma função sintática de adjunto adnominal. Ou seja, esse grupo de sintagmas, o núcleo é apenas a palavra questões. Por isso que a questão aqui, galera, é a letra D de dado. Tudo bem? Agora, o verbo é transitivo direto, sim, mas não tem nada a ver o fato do verbo ser transitivo direto. Para concordar com resolvidas, pegadinha da banca. Para manter analogia, isso aqui é uma extrapolação, nada a ver aí. Então, questão 1, letra D de dado. Como foi aí o resultado de vocês? Muito bem. Vamos lá, segunda questão. Perceberam que não fizemos leitura de texto, hein? A afirmativa que apresenta análise incorreta, eu vou ter que agora observar. Análise incorreta, olha só. Alternativa A, como se estivessem de mãos dadas. Gente, por que eu não preciso do texto? Porque está falando de colocação pronominal. O que é colocação pronominal? É a colocação antes do pronome, é a colocação do verbo, aliás, é a colocação no meio do verbo e a colocação do pronome depois do verbo. Como se chama, né, a colocação dos pronomes antes do verbo? Vai se chamar próclise.
Como se chama o que coloca no meio? Ó, se chama mesóclise. Como se chama a que vem depois? Chama-se ênclise, ok? Nós costumamos sempre chamar o seguinte: próclise é o chefe, mesóclise é o gerente e ênclise é o funcionário. Ou seja, quem manda em tudo é a próclise. Tudo que eu fizer em questão de colocação pronominal, a primeira coisa que eu tenho que pensar é próclise. A mesóclise, ela vem em segundo plano, por isso que é gerente, só que ela só se dá em dois aspectos. Quando eu tenho o meu verbo no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não haja fator de próclise. E a ênclise é fácil, né? Ou seja, comecei a frase com verbo, certo? Comecei a frase com verbo e vou usar um pronome, eu já uso o ênclise. Dê-me um cigarro, faça-me um favor e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Ok. Beleza. Tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou marcar um pouco mais abaixo porque a minha esposa veio me avisar que ficou um pouco minha imagem tampou aí, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó, próclise. É porque na minha lousinha digital eu não vejo a minha imagem, tá, pessoal? Aí a minha esposa veio me alertar aqui dizendo que a minha escrita ficou algo melhor aqui agora. Tranquilos? Vamos lá então. Como se estivessem de mãos dadas, o conectivo subordinativo é atrativo. Qual seria o conectivo subordinativo? Conectivo subordinativo é o como. Ele seria um atrativo para este pronome se estar antes do verbo, ou seja, ele é atrativo para ênclise. Então vocês vão analisar isso aí, se ele vai ser atrativo. Na B, da dor que não a deixará. Olha só, a colocação pronominal está proclítica. Olha só, nós temos o a antes do verbo, ele é uma próclise. Já vão olhando a notação que eu fiz aqui. Ele é uma próclise, então observem aí. Se está no fator proclítico. Pensará que a sua palavra, sua, é um pronome anafórico de jardineiro, certo? Será que é isso? Como que a gente vai analisar essa questão? Doutor, será que eu escapo desta? Essa vírgula, ela está assinalando aí um vocativo? Será que ela está assinalando um vocativo? Mas o que é mesmo um vocativo, Marcelo? Um vocativo é chamamento, interpelação, tá? Vou anotar aqui para vocês fazerem aí uma revisão disso daí. Tranquilos? Beleza até aí por enquanto? Ótimo. Então vamos lá. E você me faz essa pergunta. Verbo fazer. Ele é um verbo transitivo direto e indireto? Muito bem. A questão, nós temos que lembrar que a questão está pedindo a incorreta. Mandem bala aí, gente. Incorreta. Qual que está incorreta dentro desta análise? Eu creio que vai ser um pouquinho talvez difícil pelo fato de alternativa C, que no caso ele fala de pronome anafórico. Então aqui nós vamos precisar ir ao texto, tá? No caso. Agora, mas antes de irmos ao caso, né, se realmente é ela ou não, eu preciso analisar aqui. Talvez dê para a gente já matar a charada, né? Se ênclise é um elemento que vem depois do verbo, olha essa partícula C aqui, pessoal. Essa partícula C está antes do verbo. Antes do verbo é o quê? É próclise. Mas esse conectivo, ele é atrativo de ênclise? Não. Ele é atrativo de próclise. Pronto, então eu já encontrei a resposta que eu julgo como incorreta. As demais todas estão corretas neste
nessa situação, no momento da prova, eu não preciso recorrer ao texto, desde que eu tenha certeza de que a minha letra A esteja correta. Eu tenho certeza que ela está correta. Agora, olha a letra B, para vocês perceberem. Ó. Da dor que não há deixará. A colocação pronominal está proclítica. Sim, por que está proclítica? Porque o advérbio de negação é atrativo para próclise. O que é próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Então, aqui está ok. Vamos para D. Doutor, será que eu escapo desta? A paciente, né? A paciente aqui, ela chamou o doutor, por isso que tem essa vírgula. Então, nós temos um vocativo. Ok, está certinha. O verbo fazer, ele é transitivo direto e indireto? Sim, porque quem faz algo a alguém, tá? Quem faz alguma coisa a alguém ou para alguém. Correto, perfeito. Agora, na letra C, que diz aí no caso pensará que a sua palavra, no caso o pronome, ele é um pronome anafórico. Quando eu enviar o material para vocês, vocês vão observar que vai estar lá no terceiro parágrafo, ao ler o texto, lá no terceiro parágrafo, ele faz a retomada, tá? Eu vou ler aqui para vocês observarem, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá aqui nesse parágrafo aqui, ó. É que tem muita coesão anafórica aqui, é bem interessante. Se nós tivéssemos mais tempo, né, daria para a gente trabalhar isso aqui, mas é que o tempo é precioso também, tá? Então, eu vou mandar o material, vocês vão ler esse parágrafo aqui, ó. Vai estar neste parágrafo a retomada. Aí vocês vão ler aqui, tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Ótimo. Vamos então, a questão 2 então, é letra A de Amora. Legal?